Meu nome é Paulo e eu comecei a praticar yoga nos anos 70 e dar aula de yoga a partir de 1980. Em 1990 eu entrei em contato com o espiritismo kardecista lá em Presidente Prudente. Então, a partir dessa época que vem se juntando, né, em mim, na minha mente, na minha consciência, tanto a prática do yoga, né, as aulas, como a frequência ao espiritismo e os estudos espíritas. É nesse sentido que eu vou falar hoje, uma reflexão sobre a questão da perfeição e a libertação, tanto no espiritismo como no hinduísmo. A libertação para o espiritismo cristão não se atinge através da experiência psíquica ou mística, ou através do êxtase ou samadhi, como aponta o hinduísmo. A libertação, só é possível pelo próprio mérito de cada um. Conforme dizem as palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras, palavras que resumem de modo integral a justiça de Jesus. Isso está colocado no livro Céu e Inferno, no capítulo 4. Se impera a lei de ação e reação, que comumente a gente chama de karma, e o homem colhe nessa vida os efeitos de suas vidas passadas e das ações perpetradas, mesmo na presente existência, para o espiritismo a base e transformação moral do indivíduo é fundamental. E as ações no mundo, como a caridade e a compaixão, não fazer ao próximo o que não gostaria que fosse feito para si mesmo, e amar ao próximo como a si mesmo, constituem o caminho para a libertação. A pessoa pode e deve meditar para refletir e firmar os seus propósitos de mudança interior, mas é na ação que realmente ela vai comprovar a autoentrega ao amor. Na relação fraterna com o próximo é que se caminha para alcançar a libertação. A mesma posição toma o Espiritismo no relativo à perfeição. Purificar-se na vida é agir moralmente de forma correta. Diz Kardec em O Céu e o Inferno, no capítulo 5, como o sofrimento se baseia na imperfeição, quanto mais imperfeitos, mais tempo sofreremos, da mesma forma que uma enfermidade vai durar enquanto durar a demora de tratá-la. Em resumo, a imperfeição é o resultado do orgulho e do egoísmo que se tem de combater. Por mais que o homem pratique asanas, as posturas do yoga, pranayamas, concentração mental e meditação, mesmo que ele experimente o samadhi, que é o êxtase, enquanto o egoísmo e a vaidade perdurarem em seu coração, ele não se liberta. Nas experiências da vida na matéria, na relação com os outros seres, é que o homem pode lapidar as imperfeições que o recobrem. Para o Espiritismo, as orações e repetições de mantras, por mais sagrados que eles sejam, mesmo havendo sido prescritos pelo mais santo guru, são úteis para afirmar propósito, mas a transformação real só pode ser concretizada na prática do dia a dia. Justamente por isso, a encarnação é tão importante para o espírito em evolução. Nesse sentido foi que Deus criou os diferentes mundos, para que os seres possam encarnar. Somente quando a pessoa consegue manter-se íntegra, uma vez lançada a viver e agir nos mundos inferiores, ela poderá certificar-se do seu progresso realizado. Por isso, o espírita não se retira do mundo e da vida em sociedade para fazer sua prática de ascese espiritual. O isolamento físico em relação às pessoas de nível inferior de consciência, dos párias imundos,
que se locupletam nas imundícies dos prazeres materiais, não é garantia de imunidade. O homem precisa se fortalecer, e isso se dá somente através da caridade. Fora da caridade não há salvação, diz o Espiritismo. É no contato e ajudando o progresso dos ignorantes, sofredores e infelizes, que o homem vai poder progredir também. O Cristo disse que enquanto houvesse no mundo uma pessoa qualquer em sofrimento, sua felicidade não poderia ser completa. Só o amor prático é capaz de extinguir os disfarces do egoísmo. A questão primordial para o espírita não é conseguir superar o samsara, a lei dos renascimentos no corpo físico, ficar livre de não precisar mais encarnar novamente na Terra. Nosso planeta, para o Espiritismo, é considerado um planeta de provas e expiações. O praticante espírita se foca nos objetivos mais ordinários de superar as próprias deformidades morais, o que acontece no decorrer das experiências comuns da vida. O Espiritismo abandonou o sonho de viver num paraíso de delícias futuro ou de gozar eternamente num patamar espiritual superior. A ansiedade de se transformar num santo ou mestre, reconhecida pelo mundo, é considerado um impedimento para a evolução do espírito, pois toma base no orgulho pessoal. O ser ou espírito não é considerado, como no hinduísmo, essencialmente verdade, consciência e bem-aventurança, o Satchitananda. O espírito está sempre em progresso para o espiritismo, continuamente em progresso. No yoga, os poderes paranormais advindos da prática, os chamados siddhis, são também considerados impedimentos à verdadeira realização espiritual. Todavia, o hinduísmo mantém a realização como meta possível, ainda nessa encarnação, podendo ocorrer até mesmo pela graça de um mestre, senão abruptamente, como está na tradição, por exemplo, do Zen budismo. Seria como a imagem da nata do leite sendo batida e que de repente se transforma em manteiga. Apesar de Jesus haver dito que a fé remove montanhas, o espírito ocidental tem consciência de que precisa trabalhar com a pá, incansavelmente e humildemente ir tirando porção por porção das suas inferioridades. Que apesar de Deus ser todo amor e compaixão para com os seus filhos, os homens, Ele lhes deu o livre-arbítrio e com isso a responsabilidade sobre os próprios atos. Não existe outra maneira a não ser colher justamente o que se plantou. Viemos à Terra para colher os frutos do nosso passado e para aprendermos a plantar somente o bem. E isso é o que vai garantir a perfeição que se vai construir pouco a pouco. Hoje, no Brasil, muitos frequentadores de centros espíritas praticam algum tipo de yoga indiana, sejam práticas físicas ou técnicas de meditação. Cada vez mais, os ocidentais reconhecem que o yoga e a espiritualidade hindu vem se fortalecendo há milênios com as maravilhosas técnicas de controle da mente e do corpo. Nenhuma civilização foi tão espiritual e desenhou tantos maravilhosos caminhos de acesso ao infinito. Agora, o cristianismo, apesar de não haver ainda realizado seu objetivo de extinguir as misérias sociais através da consciência de caridade, vem trazer sua contribuição ao mundo e agradecer pela refrescante brisa espiritual que sopra do Oriente.